Nesse vídeo a gente vai falar sobre a renovação do goleiro Fábio e sobre o retorno de Alexander. Depois da vinheta, vem comigo. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner. Sempre uma alegria poder estar aqui de volta, produzindo conteúdos para vocês, para deixarem vocês muito bem informados, muito bem atualizados sobre o nosso Fluminense, beleza? Desde já, quero te agradecer pela tua amizade, pela tua parceria, agradecer pelo teu carinho comigo, que vocês todos têm para comigo, né? E é por isso que cada dia mais eu procuro melhorar e evoluir para entregar o melhor para vocês, beleza? Quero contar nesse vídeo, que é muito importante, o carinho do teu like, o carinho da tua inscrição, se inscreva, ativa o sino para você não perder nada, comenta. A tua participação, ela é primordial. Eu particularmente gosto muito quando você participa porque a gente troca muitas ideias, beleza? Então não deixa de deixar o teu comentário expressar a tua opinião, beleza? Se você gostar e quiser me ajudar, joga esse vídeo, compartilha ele nas tuas redes sociais, joga ele no grupo de tricolores que você faz parte e ajuda cada vez mais o canal Meu Tricolor a continuar crescendo, beleza? Vamos falar nesse vídeo sobre o nosso paredão Fábio, que teve uma importância gigantesca nessa classificação de ontem às quartas de final da Copa Libertadores da América. Fagner, mas por que ele foi importantíssimo? Vocês lembram? As duas defesas no primeiro tempo, lá na Argentina, que ele fez, quando o jogo estava 1-0 para o Argentino Júnior? É verdade. Pegou aquelas duas bolas do Gabriel Ávalos e pegou a bola de um outro cara lá. Meu irmão, no último minuto do primeiro tempo, se fecha 3-0 ali no primeiro tempo, o negócio vai ficar complicado. Mas graças a Deus, Fábio fechou o gol e a gente voltou da Argentina com empate 1-1. E ontem a gente conseguiu eliminar o Argentino Júnior no Maracanã com 2-0, gol de Samuel Xavier e John Kennedy. Mas vamos falar sobre renovação. Isso aí é o que mais importa. De repente, você tem esse desejo também que ele renove, né? E eu quero estar dizendo para vocês aqui algo muito especial. O Fábio tá na história, tá? E ele tem tudo mais para poder entrar na história do Fluminense. Ele tá na história de quê? Da Libertadores. Fábio tem 53 vitórias. Ele tinha 52 e estava empatado com o goleiro o Everton do Palmeiras. Mas com a vitória de ontem, o Fábio é sozinho, isolado. O Fábio é a história. Tem noção disso? Da Libertadores. 53 vitórias em Libertadores. Deixando agora o Everton com 52. O Palmeiras joga hoje contra o Atlético Mineiro. Se o Palmeiras vencer, o Everton vai empatar com o Fábio. Mas hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, né, antes do jogo, o Fábio é a história da Libertadores. É o goleiro com mais vitória, beleza? Pode botar quem você quiser, Rogério Ceni, Fábio, tá? Se o Rogério Ceni tem 51, o Everton tem 52 e o Fábio tem 53. E aí, vamos lá. O Fernando Diniz, na sua última coletiva contra o Fluminense, venceu o Palmeiras de 2-1. Vocês viram a defesa que o Fábio fez, cara? Fez duas, né? Pegou uma de reflexo, bola bateu no David Braz, no joelho do David Braz, ele pegou aqui, ó, de reflexo, e a outra uma cabeçada sensacional, e o Fábio foi lá e, ó, pegou lindamente. Então, assim, o Fábio, na palavra do Diniz, o Fábio é um gênio do gol. E deixa eu ler pra vocês aqui, ó. Fernando Diniz, seu treinador, pela última entrevista que concedeu, né, pediu a renovação do atleta. Fábio é um exemplo de profissional, e agora é oficial. Fluminense apresentou uma proposta oficial, né, de 2 anos para renovar o contrato do Fábio. O contrato dele se encerra agora no final de 2023 e o Fluminense, né, conversou com o atleta, conversou com o staff do atleta e disse: eu tenho interesse em permanecer com você por mais 2 temporadas, né? E mesmo o Fábio, se eu não me engano, faz aniversário agora, dia 30 de setembro, se eu não estou enganado, faz 43 anos de idade. Ou seja, quando o Fábio terminar o contrato dele
se ele renovar com a gente, ele vai ter 45 anos. Só que tem um detalhe, galera. Tem um detalhe. Tá todo mundo dizendo isso. A idade dele não aparenta pelo desempenho dele. Deixa eu ler para você aqui, ó. O Fluminense, né, deseja a renovação do goleiro até 2025. E segundo a informação, né, do Vitor Lessa e também do site Trivela, a proposta agradou o jogador e a tendência é que a resposta seja positiva. E o atleta disse o seguinte, né, ontem, em entrevista lá naquele... depois do jogo, né? Depois do jogo passou ali para dar aquela entrevista lá. E o goleiro disse o seguinte, ó. Tô feliz e no momento certo as coisas vão acontecer. A gente bem sabe como é que é a postura do Fábio. Fábio sempre muito centrado, sempre muito focado. Então o Fábio ele tá só pensando no Fluminense, tá só mentalizando a Libertadores da América e eu não tenho dúvida que o Fábio gostou, como ele bem disse, né? E o seu staff também, dessa proposta de renovação. E o Fluminense deseja também essa renovação para poder o Fábio ele ser um sucessor de um novo goleiro do Fluminense. Hoje a gente tem um Pedro Rangel, né, que tá aí, é o segundo goleiro depois do Fábio. O Marcos Felipe tá fazendo uma boa temporada no Bahia. Provavelmente o Bahia deve comprar o Marcos Felipe no final do seu empréstimo, porque tem isso em contrato. Agora, deixa eu te falar uma coisa aqui bem interessante, né? Essa conversa, ela foi iniciada há mais ou menos uns 15 dias atrás. E o Diniz, ele fala que o Fábio é o gênio do gol, o gênio da posição. E galera, eu não sei o que vocês pensam, mas para mim, o Fábio, né? O Fábio vai ganhar uma chance na seleção brasileira. Não sei qual é o teu pensamento, né? Bota aqui nos comentários o que você acha. Para mim, eu acho que tá merecendo. De todos que a gente está vendo no Brasil, para mim, é disparado o melhor goleiro. Para mim. Não tô sendo clubista, não. O cara tá pegando muito, o cara tá num momento excepcional. E para você ir para a seleção brasileira, a gente tem que falar de seleção brasileira, a gente tem que falar de momento. E o momento agora é do Fábio. Como é que tá os goleiros lá de fora lá? O Alisson tá isso tudo? Aquele Ederson tá isso tudo? E aqui no Brasil? Então acho que o Fábio vai ser convocado. E aí, olha aqui a matéria aqui do GE, né? GE confirmou, né? Na pessoa do Marcelo Neves e do Thiago Lima. Confirmou uma informação que era do site Trivela. No que depender do técnico Fernando Diniz e do Fluminense, Fábio seguirá como goleiro do clube nas próximas temporadas. Tanto que a diretoria tricolor fez a proposta para estender o vínculo do titular da posição por mais 2 anos. O presidente Mário Bittencourt, responsável por contratá-lo em 2022, está em contato com o atleta e os seus empresários. Tá? A matéria continua aqui. As conversas foram iniciadas há mais ou menos 15 dias atrás, alinhada ao desejo de Fábio de não se aposentar. Então, Fábio tem um desejo de não se aposentar. Então, a proposta foi alinhada a isso. Ele tem um desejo de continuar em atividade e o Fluminense tem o desejo de continuar com o jogador em atividade. Tá? Mesmo completando 44 anos, né, no final de 24. Já a proposta foi entregue na semana passada. O Fluminense não vê problema na idade avançada do jogador, tendo em vista que sua performance nas 2 temporadas de Laranjeira não deixaram dúvidas sobre o seu desempenho. Apesar da preferência pela renovação ser do Fluminense, o Cruzeiro é um outro clube que acompanha Fábio de perto e já sondou a situação do goleiro. Ele é o atleta com mais jogos na história da Raposa, com 976 partidas disputadas. O interesse do Flu em renovar com um goleiro foi informado inicialmente pelo site Trivela e confirmado pelo site GE. O técnico Fernando Diniz é outro que aprova a permanência do goleiro Fábio, né? E fez o lobby pela renovação contratual após a vitória do Palmeiras por 2-1 no último sábado, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nas declarações, o chamou de gênio da posição. E disse o Diniz, dificilmente um goleiro performa do jeito que ele performa com a idade dele. Fábio é um gênio do gol. Desde que eu cheguei aqui, ele não ficou 1 minuto fora de treinamento. Aqui você vê o comprometimento, né, com o amor à sua profissão. Então, se hoje ele está em alto nível, é devido à maneira que ele conduz a carreira dele, à maneira que ele conduz a vida dele. Então, é um trabalhador que merece tudo que está vivendo, né? E eu creio, de verdade, que vai ser campeão,
pelo Fluminense com a Libertadores. E a gente está na briga do Brasileirão, por mais que o Botafogo está aí com uma vantagem boa, mas caso o Botafogo rateie, o Fluminense pode encostar. E quem sabe pode surgir uma nova oportunidade de aumentar essa briga no Brasileirão também. Então eu acho que o Fábio renova e o Fábio vai beliscar uma seleção brasileira. Eu acho que merece, até para poder fechar sua carreira, brilhante carreira, com chave de ouro. E aí ele fala, é um rapaz impressionante que merece todos os elogios. É um cara leve, líder positivo, uma pessoa que todos gostam. Aí aqui traz a matéria, né? Já em Minas Gerais, em abril deste ano, Ronaldo Fenômeno deixou as portas abertas para Fábio. Porém, o ex-atacante deixou nas mãos do goleiro sobre a decisão à época. Do Boleiragem, um programa Boleiragem, perdão, e ele disse, tenho certeza que o Fábio, quando ele achar que será o momento de voltar a conversar, de talvez terminar a carreira dele no Cruzeiro, a gente vai ter o prazer enorme de ouvi-lo e realizar esse sonho dele e da torcida. Reafirmo o compromisso de conversar com ele, encontrar uma solução para encerrar a carreira dele no Cruzeiro. As portas estão abertas para ele, disse Ronaldo ao programa. Então assim, tem o lance do Fluminense e tem o lance do Fábio com o Cruzeiro, certo? Tem esses dois lances. Porém, o Fábio, ele está muito feliz no Fluminense. E aí eu espero, né, como torcedor do Fluminense, espero que ele possa permanecer no Fluminense, porque é um baita goleiro. Tenho certeza que o Fluminense vai conduzir muito bem esse final de carreira dele, desde que ele queira encerrar a carreira no Fluminense. Agora, se ele voltar para o Cruzeiro também, tá ótimo, né? A gente agradece Fábio de coração. E ele tem uma história linda no Cruzeiro. Aqui eu tenho amigos cruzeirenses aqui no canal, né? E se ele voltar para aí, que vocês possam abraçá-lo, que eu sei que vocês vão abraçar ele de coração. E ele vai encerrar a carreira dele nesse time aí também que é muito amado por todos nós, né? Eu tenho muito carinho pelo Cruzeiro. E em Minas Gerais, né, quando eu estou em Minas Gerais, eu gosto do Cruzeiro. Então, assim, eu gosto muito do Cruzeiro e o Fábio realmente tem uma história brilhante no Cruzeiro. Mas que o Fábio possa ser feliz, né, na sua escolha. E ele deseja, aonde ele desejar ficar, tá resolvido. Beleza? Vamos para a segunda notícia desse vídeo, para ele não ficar muito longo. Quero falar sobre o retorno de Alexander. Alexander está 99% pronto a voltar ao gramado. Não vai voltar, enquanto não tiver 100%. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. Alexander já está treinando com bola, mas só vai voltar quando tiver 100%. Já está fazendo atividade no campo, né? Lá no CT Carlos Castilho. Peça fundamental. Estava bem encaixado no jogo do Diniz, né? No time. Está fazendo falta. Justamente a gente viu ontem, no jogo contra o Argentino Júnior, aquela falta de uma jogada individual, e a gente tem peças no time para poder fazer essa jogada individual, mas que não apareceram ontem. É o caso de Arias, né? Arias até apareceu mais no segundo tempo, mas a gente sentiu muita falta do Arias no primeiro tempo, principalmente a falta de Keno. O Keno precisava querer jogo, entendeu? Então faltou buscar esse jogo, e o Paulo Henrique Ganso. E quando tinha o Alexander, a história era outra. O garoto se apresentava, é aquele moleque leve, 19 anos, moleque de xerém, entendeu? Querendo jogar bola, entendeu? Se brilhar e vai continuar brilhando aqui, daqui a pouco o mercado europeu vai abraçar, vai querer contratá-lo, porque essa é a história. Então estava bem encaixado, mas já está voltando, graças a Deus, está 99% pronto, e a preparação que o Fluminense está fazendo, né, é para que ele retorne nas quartas de finais agora. As quartas de finais da Libertadores, elas vão ser entre o dia 23, jogo de ida, e o dia 30, o jogo da volta. Nessa semana aqui, entendeu? Entre a semana do dia 23 e a semana do dia 30. Então ele está sendo preparado para esse retorno. Aí você pode me perguntar, Fagner, ele pode ser relacionado contra o Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro? Poder até pode, mas eu acho talvez que ainda esteja um pouco muito em cima. Então é mais provável que o Alexander ele esteja relacionado e talvez tenha alguns minutos para ganhar um pouco de ritmo de jogo contra o América, que é o primeiro jogo do retorno, que vai ser no Maracanã, beleza? Então,
para esse jogo agora, de domingo, 4 horas da tarde, contra o Grêmio, o Alexander provavelmente não vai estar relacionado, né? Vamos acompanhar durante a semana. Hoje é quarta-feira, então muitas coisas ainda vão acontecer, mas ao que tudo indica e ao que eu estou imaginando, ele estará relacionado contra o América no outro final de semana. E aí sim, talvez ele entre para poder voltar a ganhar ritmo de jogo, que aí a gente já vai estar próximo ao jogo das quartas de finais da Copa Libertadores da América. Beleza? Esse é o vídeo carinhoso que eu queria trazer para cada um de vocês. Se você gostou, deixa o teu like, se inscreva no canal, ativa o sino, comenta, deixa o teu comentário o que você acha do Alexander, tá fazendo falta? O que você acha do Fábio? Renova com a gente por mais 2 anos e fica aí, né, encerrando a carreira com a gente, ou libera ele pro Cruzeiro? Tamo junto, compartilha esse vídeo e joga nas tuas redes sociais. Beijo no teu coração, saudações tricolores.